Tá querendo alguma coisa. Digitalizada no Brasil. Uma das milhares de obras brasileiras digitalizadas, catalogadas e disponibilizadas para o público. Sabe por quem? Pela mesma instituição que há 35 anos vem trazendo um novo olhar para o investimento em arte e cultura, promovendo shows, espetáculos, mostras, filmes e contando um pouco da história da arte e da cultura no nosso país, para que milhões de brasileiros compreendam e se estimulem a dar continuidade ao legado cultural do nosso povo. Tudo para o Itaú Cultural também deixar um legado, para preservar e dar acesso à arte e à cultura do Brasil. Para abrir novos horizontes e inspirar o poder criativo para a transformação das pessoas. Itaú Cultural, 35 anos. Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Itaú Cultural. Este espaço possui todos os equipamentos de segurança, como extintores, detectores de fumaça, sprinklers e portas antipânico localizadas à esquerda do palco. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares. Também não é permitido fumar ou beber na sala, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para mais informações, acesse itaucultural.org.br. Agradecemos a todos. Bom espetáculo. Muito boa tarde a todas e todos. É com muito prazer e muita honra que a gente abre aqui o nosso quarto encontro de profissionais, que faz parte de um projeto contemplado pela 37ª edição do Edital de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com apoio do Itaú Cultural. Nós já tivemos os outros encontros, conversas sobre dramaturgia, sobre humor, sobre música, e hoje nós vamos falar sobre direção com a incrível Sandra Corvelloni. Obrigada, gente. É uma honra muito grande. Eu vou fazer um negócio muito pessoal. Eu comecei no teatro pelas mãos da Sandra. Então, para mim é muita honra. Eu tinha 23 anos, foi no ano passado. Eu vou lembrar de apresentar a gente. Aqui também temos Fernando Sampaio, Felipe Bregantinho, eu sou Fernando Paes. E hoje na Libras temos Vânia e Gabi nas Libras. Então vamos lá, para começar, Sam, a gente vai pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, de onde você veio, para onde você vai, como você gosta de ser conhecida. Oi, gente. Nossa, eu tô nervosa. Que coisa, né? Aqui, ó, suando. Eu sou a Sandra Corvelloni, eu sou atriz, diretora, sou professora também de teatro. Eu me formei num curso na PUC, junto no Tuca, né? Na reabertura do Tuca, lá nos anos de 1900, há muito tempo atrás, vocês não tinham nem nascido. E aí depois eu comecei a trabalhar profissionalmente, entrei no Grupo Tapa, fiquei lá 10 anos, lá que eu conheci o Fernando Paes, a gente era da mesma turma, a gente fez uma oficina lá, e depois a gente entrou para um grupo de estudo, e aí a gente começou a fazer várias montagens, leituras e tal, e dessas
dessas leituras, desses trabalhos, surgiu a primeira peça que eu dirigi, que é As Viúvas, do Arthur Azevedo, e o Fernando foi o único ator que eu pude escolher para estar no elenco, né? Porque os outros todos já eram pessoas do grupo, já que estavam trabalhando, enfim. Tinha uma coordenação geral, né, do Eduardo Tolentino, que vai estar com a gente amanhã aqui, nesse último encontro. E aí ele falou, tudo bem, você pode escolher uma pessoa e tal. Eu estava começando na direção, né? Fazia pouco tempo que eu estava lá no Grupo Taba também. E aí o Fernando era da minha turma, eu falei, vem, Fernando, porque era uma comédia musicada, então tinha tudo a ver com o trabalho que eu via, né, o Fê fazer ali nas oficinas e tal. E aí, né, muitas coisas aconteceram, muitas peças, muitos filmes e novelas e coisas e tal. Mas o meu lugar, assim, de formação é o teatro, né? E eu fico muito feliz fazendo teatro, sou muito feliz fazendo teatro, tanto como atriz quanto diretora. Na direção é muita responsabilidade, né? Porque é muita coisa para fazer e tal, e é muita coisa para olhar, muita gente perguntando, né? É isso, é aquilo, o que eu faço agora, para onde que eu vou, né? É isso que eu uso, como é que é, vem aqui, não sei o que, figurino, cenário, tá? Muita coisa. Mas é muito, muito legal e é muito bom poder trabalhar com uma companhia que originalmente é de circo, mas que também é teatro, né? Que já tem 25 anos, né? Esse espetáculo comemora os 25 anos do La Mínima, né? Então é uma responsabilidade, uma honra muito grande, uma alegria poder estar aqui dirigindo esses meninos e mais o Alexandre Reut, que também está com a gente, mais as meninas. Então é isso, né? Foi um susto, uma alegria quando o Sampaio me ligou perguntando se eu gostaria de dirigir, né? Eu achei que ele ia me chamar para trabalhar no palco, né? Fazer umas palhaçadas com eles, mas não, né? E faz um tempo já, né, Fê? A paquera acho que começou em 2014, Sam. 2014? Nós nos encontramos, eu, você e o Duma. É verdade. A Globo, né? Sim. Paquera comprida, né? Nossa, demorou, né? Ficaram me enrolando. Então, é isso, gente. É isso, é muita coisa, muita história, né? Mas estar com essas pessoas aqui é uma... Eu considero, assim, que é uma... É quase como um mestrado, sabe? Assim, uma coisa assim que você tá fazendo tanta coisa na sua vida, na sua carreira, e de repente aparece um projeto assim que você tem que alcançar outros lugares para conseguir realizar, né? Então, para mim está sendo muito importante esse projeto. Estou muito feliz de estar aqui, da gente ter feito essa temporada que se encerra amanhã, a primeira de muitas, espero. E foi muito gostoso de fazer, muito bom. Eu acho que está sendo muito bom, um espetáculo bem popular, que as pessoas estão se divertindo muito, gostando muito. Então é muito, muito bom, muito gratificante. É isso. Ô Fê, a gente de diretora mulher teve a Neide e agora... Não, teve a Beth Lopes também com o Piratas do Tietê em 2003. A Neide dirigiu o Mistério Búfalo e a Sandra agora... Divina Farsa. Muito bom. A terceira diretora. A gente podia entrar aí já no papo da direção, claro, né? Eu acho que tem uma curiosidade boa. A gente tem umas imagens de como a gente levantou o espetáculo, né? Para quem está acostumado, o cenário vem depois. Vamos ver um pouquinho como era antes e falar sobre isso, Sam? Vamos. Eu vou ficar aqui, ó. Vou passar aqui atrás da Vânia aqui. Vou ficar aqui do ladinho só para ver o que a gente tem. Aí a apresentação, né? Aqui a gente tem algumas imagens, a gente tem muito vídeo, mas como ia ficar, o tempo é curto para a gente passar todos os vídeos que a gente tem dos trabalhos, dos ensaios, então a gente selecionou algumas fotos, né? Esse espaço que a gente está é a Biafraus, que fica lá na Lapa, na Vila Pompeia mais especificamente. E aí, né, a gente começou a fazer as primeiras reuniões ali
e os primeiros ensaios, essas estruturas de... Acho que isso é EVA, né? Eu acho que é EVA. Tinham muitas dessas estruturas lá que eles usam para as crianças sentarem, porque lá tem muito espetáculo para criança. Então a gente começou a brincar com um possível cenário com esses blocos de EVA. Porque aí tinha uma escada, né? Uma outra escada menor, uma maior, e a gente começou a nossa primeira parte da peça, o prólogo, se passa no Olimpo, onde os deuses estão lá em conferência, né, discutindo o que eles vão fazer para ajudar nós, seres humanos, que estamos sempre com problemas, em crise. Então, a gente começou a trabalhar o prólogo e eu queria que os atores ficassem no alto, né? Eu queria que eles ficassem no alto, porque eu tinha vontade de ficar olhando para cima para eles, né? Essa foi a minha meu primeiro desejo, assim, na direção. Eu falei assim, é tão legal quando vocês ficam cada um no lugar, né? O Sampaio estava sempre lá em cima da escada. A gente fez vários ensaios, improvisações com essas estruturas de EVA para fazer... Nossa, a gente fez muita coisa, a gente passou por muita coisa, né? A gente fez era como se fosse um poço, assim, um negócio assim, que eles ficavam olhando lá para dentro desse poço e conversando ali, né? Debruçados assim. Olha lá os seres humanos, tá, o que eles estão fazendo, e brincando com isso como se eles fossem bonequinos, né? A gente teve, aí depois quando o Sampaio, né, o Sampaio que faz o Apolo, ele era escolhido para descer à Terra, para ajudar os seres humanos, aí ele sumia lá dentro desse poço. A gente fez várias coisas assim, né? Subia como Sim. se fosse uma escada. Acho legal dividir aqui que a gente é um texto original, né? Sim. É um texto original. Então, diferente de uma montagem com um texto já fechado, a gente tinha poucas indicações no início, né? Ali. Então, a gente tinha mais ou menos os personagens que cada um ia fazer e Sim. você ia trabalhando um pouco com isso, né? Isso, a gente não tinha assim... Quando a gente começou a trabalhar o texto do Newton Moreno e do Alessandro Toller, era um calhamaço assim, né? E tinha prólogo, primeiro, segundo, terceiro ato e epílogo. Aí eu falei, nossa, né? Vamos destrinchar esse negócio. Vamos começar pelo prólogo, né? Porque o prólogo ele já estava um pouco mais desenhado, assim, a estrutura. Então a gente começou, mas a gente podia fazer o que a gente quisesse, como não tinha uma indicação, né, de marcação ou o que deveria se fazer. Então a gente brincou de várias formas, e aí lá nesse espaço da Pia Fraus tem essa cortina, né, que é uma cortina que lembra, né, o circo, que tinha uma outra, essa cortina abria e fechava uma outra cortina preta no fundo. A gente começou a brincar com essa estrutura e a trazer coisas. Então, assim, trazia o acervo, alguma coisa assim, perucas, tecidos, uns figurinos antigos e tal, acervos do La Mínima, né? Eu levei coisas, todo mundo levou o que tinha em casa e a gente... Falei, não, gente, vamos começar a brincar e a gente botar umas coisas pra gente se sentir mais... Pra nos distanciarmos dessa estrutura do ser humano, né? E foi aí que começou essa brincadeira. E aí, Sandra, por isso que na foto do meio embaixo eu tô parecendo um apóstolo e embaixo à direita o Aleroy está parecendo a vovó Mafalda. Exatamente. Então, assim, coisas terríveis aconteciam, né? Aqui, ó, coisas terríveis, né? Eram olha, pode não parecer, mas essa foto do meio de baixo é o Fernando Paes ali, de apóstolo, né? Não, apareciam coisas terríveis, né? Essa escada, por exemplo, no meio do ensaio já é uma obra, né? Estamos em obra. Né? Nossa, era uma loucura, umas perucas. Olha ali o Alexandre Rocha com aquela bata que ele levou que parecia um beduíno, sei lá o que ele parecia, né? Um mercador, era assim, mas era divertido, porque a gente começava a rir das propostas, né, que a gente trazia, ia desenvolvendo assim, e começava a se distanciar um pouco da figura do nosso corpo, com um short, uma camiseta. Então isso influencia na nossa maneira de andar, na nossa maneira de
de gesticular, né? Se você tem uma peruca, você vai ajeitar ela de um jeito. Sempre começa a acontecer alguma coisa que nos distancia dessa figura, digamos, apaisana, né? E teve também uma outra indicação sua para a gente buscar imagens, né? Sim, no prólogo principalmente, né? A gente fez uma pesquisa de imagens desses deuses quando se definiu quais seriam as deusas e os deuses, e aí eu pedi para eles selecionarem 5 imagens para a gente poder brincar com essas figuras, né? Mimetizar essas figuras do prólogo. Foi assim que a gente começou. Então, assim, em alguns ensaios, eles falaram, mas a gente tem que se mexer. Não, vocês vão se mexer só com nessas 5 posições. Eu não quero ver mais nada além disso. E aí começaram a surgir, né? Lanças, arco, flecha. Cada um pesquisou o que o seu Deus, na história, né? O que se conhece, o que se tem escrito sobre isso. A gente fez um encontro com o professor Cláudio Moreno, que é um grande professor de mitologia. Ele tem um podcast chamado Noites Gregas, então a gente ficava ouvindo aquele contando as histórias, depois a gente encontrou com ele e ele contou várias histórias dos deuses e das deusas, e a gente foi enchendo a nossa imaginação aí para a gente conseguir brincar com isso de uma forma bonita e engraçada, né? Que a gente não podia perder de vista isso, que é o circo, a graça, o palhaço, a palhaça. Pode mudar aí o painel pra gente. Olha aí, ó, depois a gente já estava há um tempo junto, aí começaram a chegar as outras pessoas da equipe para começar a brincar, né, começar a desenhar ali. A Cris Galvani, naquela primeira foto, trouxe os primeiros croquis dos figurinos para a gente poder começar a entender para que caminho estava indo, e cada um já tinha construído também um certo caminho nesses ensaios, e aí precisava de coisas específicas para os figurinos, né? O Felipe, por exemplo, ele queria um cinto, porque ele queria colocar coisas no cinto, uma faca, ferramentas, um lenço, um pano para limpar, uma coisa assim. Sampaio precisava de coisas para pendurar o arco, a flecha, a harpa, né? Coisas penduradas. O Fernando Paes, ele criou uma personagem, aí cada um foi criando a sua personagem, e cada personagem tinha uma exigência, né? Então, assim, como a gente tem 2 cenários muito diferentes, que é o prólogo e depois o primeiro, segundo e terceiro ato, que se passa no circo, então a gente tinha que ter uma roupa muito prática, porque é rápida a troca, então já tinha que ter uma base, e aí algumas exigências no figurino, um bolso para colocar, sei lá, um colar que o Fernando Paes ia usar no primeiro ato, depois na troca de personagem, é uma barba que sai, é uma gola que entra, sabe, tem que ser tudo muito pensado e uma coisa que se transforma em outra, porque senão não dá tempo da gente parar, né? Vamos parar agora, desmancha o prólogo para fazer o primeiro ato. A gente tem que pensar em tudo isso, né? Em como o prólogo se transforma no circo e depois a peça rola e a gente depois consiga voltar para esse Olimpo, né? Ou metade dele, que é o que a gente faz na peça, né? E aí, ó, naquela segunda foto ali o pessoal começou a caracterizar, né? O Léo Pacheco e a Carol Badra, que estava com a gente no elenco, depois saiu, entrou a Mônica Augusto. E aí uma parte da galera toda que participou, muita gente, né? Na produção, na divulgação, na caracterização, figurino, cenário. Ainda falta, né? Costureiras, o pessoal da luz, os técnicos que... Aquela foto que tá, aquela galera toda ali, a terceira foto de cima, foi um dia que a gente fez um ensaio do prólogo e do primeiro ato e do segundo. A gente não tinha o terceiro ainda, e aí as pessoas foram lá para ver como é que tava, a gente conversar sobre cenário, figurino e caracterização e tudo mais. E aí juntou aquela galera ali. Foi o dia que a Laerte foi assistir também, né? E aí aqui embaixo a gente já tinha ali o espetáculo, o espetáculo montado ali nos ensaios abertos
lá no Flávio Império. No Flávio Império, lá em Cangaíba, que a gente fez lá 4 apresentações, ensaios abertos, né? Então lá a gente conseguiu testar o cenário, a movimentação do cenário, como é que a gente ia fazer com a cortina e tudo mais, porque tem número de cortina, muita coisa nessa peça, né? São muitos detalhes, mas como a gente conseguiu fazia parte desse processo todo, os ensaios abertos, então a gente conseguiu testar muita coisa lá e viu o que dava certo, o que não dava certo, e a gente pôde falar isso para o público. Então era muito legal, porque eu conversava com o público antes e a gente ia testando algumas coisas, e o público nos ajudou muito também nesse processo aí de entendimento dos ensaios abertos para cá. A gente tem mais imagens, alguma coisa aí? Tem mais ou não? Não, acho que não, né, pessoal? Mas dá para ter uma boa ideia. Aquelas coisas modulares de EVA também foram legais porque eram modulares, né? Tinha uma espécie de uns tijolos grandes que a gente moldava como a gente achava que precisava, né? Quero você mais alto, você um pouco mais para lá e tal. E que no fim acabaram se transformando nessas estruturas, né? O trono de Zeus virou esse aqui, que ela queria que fosse... A Sandra queria que fosse também uma arquibancada, né? Um trono de Zeus era arquibancada, e depois essas outras, né? Aqui tinha aqueles EVAs, era aqui para dar altura. Aquela escadona virou uma escadinha, né? Tem uma escadinha, banquinhos, aparelhos de circo que acabaram entrando também, né? Para dar essas alturas, depois eles são todos cobertos, aí ficam texturas, né? Que parecem nuvens. Enfim... É muito bom, né? Eu adoro ver processo, porque a gente, né, dá uma dissecada monstra, assim. Mas eu tenho falado, fico na responsa de fazer perguntas iniciantes. Não, porque toda vez que a gente arma esses encontros para dividir processo e chamar a gente para falar, é também um jeito de fomentar quem está começando a fazer, criar, começar no de dramaturgia, começar a escrever texto, enfim, pensar em composição com o Marcelo. E aqui de direção, eu vou fazer perguntas de como você pensa, não especificamente sobre esse projeto, Sim. Mas assim, para quem vai se aventurar a fazer uma direção, por exemplo, de um texto original, né? Você falando ali, a gente vai para improvisações, mas o que você... Qual base que você procura para começar a desenvolver? Porque convidamos um diretor, não temos nada. Não temos nada. Temos uma sala de ensaio, temos atores, temos uma ideia. Como que tira isso? Assim, você vai para o primeiro dia pensando o Kiko. Eu acho que não dá para... É muito difícil dirigir se os atores e as atrizes não nos dão coisas, né? Você tem que marcar tudo e falar, não, vem para cá, anda mais para lá, né? É bem complicado. Mas eu gosto de trabalhar assim. Eu vou para os primeiros encontros também sem nenhuma pretensão. Eu não vou com uma coisa pronta, porque eu não sei se o que eu estou pensando vai caber naquela estrutura e com os atores e as atrizes que estão fazendo parte do projeto. Então, primeiro, eu preciso saber quem são essas pessoas, né? Como elas se movimentam em cena, o que acontece quando a gente pede uma improvisação. E aí, na improvisação, quando a gente sobe no palco, não tem como a gente esconder as nossas repetições, os nossos vícios, não tem como. Eles aparecem o tempo todo, assim, não tem como esconder. E aí, quando a gente vai começando a trabalhar, a princípio sem texto, a gente só improvisa em cima do tema, faz uma leitura e fala, bom, essa cena quer dizer tal coisa, vamos brincar com ela, vamos improvisar, vamos fazer o que vocês lembram do texto e vamos improvisar, vamos brincar em cima dessa cena. E aí começam a aparecer coisas, né?
os atores e as atrizes são muito criativos, são muito talentosos, são muito bons. Então, assim, dificilmente não sai coisa boa, porque as pessoas são muito profissionais, experientes, né? Claro, às vezes a gente fica patinando mais numa cena. Acontece isso? Dia que não sai nada? Acontece. Opa! Tem dia que a gente fala, vai pra casa desacorçoado, né? Você fala, nossa senhora. Saímos de nada pra lugar nenhum. Pra onde a gente vai agora, né? E cena que a gente ensaia 4, 5 dias seguidos e depois cai, né? Nossa, a gente criou muita coisa nessa peça aqui, muita coisa. E aí eu ia pra casa e ficava lá, sabe assim, né? Ali só com os meus botões, assim, só pensando. Aí ia ler uma coisa, às vezes vi uma cena de algum filme que eu lembrava, que eu achava que tinha a ver, ou li alguma coisa, e ouvi uma música e tal. Aí chegava no dia seguinte e falava assim, então galera, aquela cena que a gente fez, eu vou cortar. Não sei o que, não vai cortar. Eu falei, não, eu vou cortar, porque ela não tá ela é muito boa, mas ela não tá combinando com o resto. Porque como foi um processo colaborativo, o texto, era muito texto, tinham muitas ideias dentro do texto. Eu falei, a gente não vai conseguir falar de todas essas ideias, então a gente vai ter que escolher algumas. E aí a gente criava uma coisa muito boa e às vezes tinha que voltar para trás mexendo em tudo que a gente já tinha feito para aquilo fazer sentido. Então foi uma coisa doida, assim, né? As pessoas, peraí, onde que eu tô? E eles ficavam até tirando sarro. Não, vamos começar do primeiro ato. Eu, não, quero começar do prólogo. Eu queria sempre começar do começo, para eu entender de novo, né, para onde a gente estava indo. Porque foi um processo muito dinâmico, assim, de mudanças, né? Para vocês entenderem, a gente ficou do dia 17 de outubro até final de janeiro, né? Que fizemos os ensaios abertos. Todo dia, de segunda a sexta, mais ou menos 5 horas de ensaio por dia. Sim. Né? Sim, então a gente se encontrava 2 da tarde e saía de lá para um boteco às 7h30. Mas é um processo longo. Eu acho importante a gente dividir, né? Que os ensaios são extensivos, alguns dias exaustivos demais. Tem dia realmente que não sai nada que a gente realmente fale, pô, isso valeu, né? Mas mesmo esses dias, né, a gente tem que passar por esses dias para chegar em dias bons, né? Sim, e assim, essa peça, eu acho que esse tipo de espetáculo, essa companhia, tem uma particularidade, né? Existe uma linguagem já estabelecida, coisas que fazem parte dos outros espetáculos também, né? Então, os números de circo, os números de dança, os números musicais, isso estava sempre no meu radar, porque é uma coisa que eu já sabia que a gente ia colocar. Então, assim, como fazer isso tudo ter um sentido dentro dessa história que foi criada pelo Newton e pelo Alê, e depois foi sendo modificada ao longo dos encontros. E para fazer tudo isso ter um sentido e falar assim, não, aqui tem sentido ter um número musical, aqui faz sentido ter esse número de dança, aqui faz sentido tal coisa. E aí a gente vai trilhando esse caminho que não é fácil, porque assim, quando é um texto pronto, você escolhe um Nelson Rodrigues, tem uma peça pronta. Você vai fazer, ou o Arthur Azevedo, que a gente fez, né, que ficou anos em cartaz, tá tudo pronto ali. Você não tem que colocar uma vírgula e não tirar nada. Então você vai trabalhando em cima daquilo até ficar bom, e às vezes você deixa uma cena de lado, vai trabalhar outra cena, mas elas já estão encadeadas. Você não tem que fazer, você tem que fazer aquela encenação, transformar aquilo em ação. Aqui não. Nesse processo a gente teve que inventar muita coisa, jogar muita coisa fora para a gente entender o tamanho que o espetáculo tinha, né? E o texto era enorme, a gente foi escolhendo coisas, então deu um trabalho, deu muito trabalho. A gente se divertiu muito também, mas a gente ficou, e muitas vezes a gente falava, nossa, para onde a gente vai? Acho que teve 28 versões. Teve, por aí. 28, parecia coisa de cinema, né? 28º tratamento.
o Fernando Paes ia na hora assim que a gente ia criando, assim, não, vamos modificar uma coisa assim nessa cena, aí a gente modificava uma coisa e ia modificando, voltando, e ele já ficava com o laptop atrás de mim, assim, já, que é que ele falou? Ah, vamos botar isso aqui, que é, não sei o quê. Então foi muito dinâmico, assim, muito dinâmico esse processo. Foi muito diferente de tudo que eu já fiz, mas o processo dessa pergunta que você começou aí é o mesmo. Primeiro, a gente tem que se entrosar um pouco, né? Porque eu não acredito nesse trabalho de... Eu não fico nunca sentada na plateia, dirigindo, nunca. Eu tô sempre aqui. Eu tô sempre andando, eu tô sempre circulando, eu tô sempre no meio, eu tô sempre enchendo o saco. Eu tô sempre. Eu não paro um segundo, porque... Toda hora, não, isso aí, fala, não, isso é bom, nota, vamos, volta lá, não tá bom, volta, para, chega, vambora, né? Mas foi muito dinâmico, mas eu acredito nisso, que a gente tem que primeiro se entrosar, entender o que a gente está fazendo e ir trabalhando, se ouvindo, né? Se escutando, tentando se comunicar da melhor maneira possível, porque isso é o maior nó de todos, eu acho que é a comunicação, e para a gente chegar num lugar legal, né? O Sam, e assim, tudo que chegava de texto, a gente usava, ou a gente cortou muita coisa, eu sei que já falou isso meio passando aí, mas eu acho legal isso. Ontem a gente falando com o Marcelo Pellegrini, falando que muita coisa a gente, por mais que seja boa, por mais que seja incrível, uma frase linda, mas vai ocupar muito espaço. A gente teve isso, assim, minha pergunta é de como substituir o texto aqui para nós por números circenses, por essas coisas. Para você é muito difícil isso ou foi suave? Teve muita coisa assim que eu ficava insistindo, assim, até eu entender também que a gente podia transformar aquilo numa imagem e aquilo era suficiente. A gente não precisava dizer além de já ter a imagem, né? Então a gente foi editando, a espinha dorsal do texto, que é o Olimpo, os deuses, muita coisa dos diálogos entre os deuses e as deusas, isso foi mantido, e essa virada dessa sacada muito genial que eu acho do Newton Moreira e do Alessandro Toller, que é Apolo cai junto com Dionísio leva ele para um circo de beira de estrada, que é o Circo Olimpo. Então eles saem do Olimpo e chegam no Circo Olimpo. E eu acho isso muito legal, porque tá tudo lá, né? O Olimpo, que somos nós mesmos, o circo, que é o La Mínima, uma companhia de circo que está fazendo 25 anos, que é o La Mínima. É tudo muito misturado. Esse projeto é muito... Ele, para mim, assim, ele foi muito emotivo, muito pessoal, muito de sentimento, sabe? Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, né? Pandemia, muita dificuldade para produzir, para criar, para fazer. Então, assim, essa síntese que a gente chegou de graça, de beleza, de esperança, de circo, de companhia, que vai se manter junto, que prefere ficar junto, eu acho que é um pouco, uma metáfora de tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos, né? E então, muita coisa que estava escrita, a gente falou, nossa, essa frase é tão linda, mas a gente já tem essa música, a gente já tem essa dança que dá conta de dizer a mesma coisa, e a gente acredita na força da imagem, né? Porque o teatro é imagem em ação, né? Então a gente acredita nisso. Na prática, a gente tinha um texto que desde o começo estava em criação, a gente no dia seguinte abria uma nova versão. Então é a versão do dia 25 de fevereiro. E aí saía ensaiando, sem saber se ia mudar.
né? Mas aí vinha uma frase nova, o negócio a gente anotava para não perder, né? Anotava ali, agora faz isso. Só que a gente tinha todo o histórico de atrás. A gente não perdia nada, porque era a versão do dia 23, do dia 22, do dia 21, tá certo? Então, quando fechava aquele dia, a gente tinha uma versão do dia. No dia seguinte, abria aquela versão e aquela, tudo ficava gravado. E a próxima ia mudando. E às vezes a gente se perdia e falava assim, vamos voltar lá pro dia 11. É onde a gente se perdeu. Tinha uma outra coisa que você falava muito pra gente, que é, eu quero ver de pé. Ah, é. Isso, pra você que tá dirigindo, por que é importante ver de pé? A gente não pode ler só? Então, porque assim, eu acho que tem espetáculos, tem textos que eles precisam de mais tempo na mesa, né? Que a gente fala de trabalho de mesa. Entender os sentimentos, entender de onde vem aquela personagem, para onde ela está indo, o que aconteceu na vida daquela família, vamos supor, se é uma peça de Tchekov, a gente precisa de muito tempo ali na mesa, sentados, discutindo, lendo, ouvindo. Essa peça, ela é movimento, então a gente precisa, eu precisava sentar, tá engraçado, mas eu quero ver, não, vamos amarrar um pano aí, botar uma peruca, fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar sentado lendo, a gente precisa desse movimento, né? A gente precisa dessas pessoas ali, porque é quase o tempo todo em cena, né? Então, assim, o que acontece, né? Eu queria ver, então toda hora eu falo assim, vamos gente, levanta, vamos. Não, a gente não pode, não, lê de pé, né? Vamos ler de pé. E eles me pediam, assim, até eu falava, tá bom. O processo evolui assim, né? A gente não pode ler uma vez antes da gente ir lá? Falava, tá, só uma. Aí em pé, assim, eu tinha a sensação, acho que nós todos tínhamos a sensação que em pé e marcando, que o processo evolui, né? Que o processo, ele anda, você faz o prólogo, você faz o ato 1, você vai pro ato 2. Assim, eu achei incrível. Eu estabeleci umas metas, porque importante. A gente, apesar da gente ficar todo esse tempo junto, a gente começou a conversar antes da pandemia, daí teve a pandemia, daí a gente começou a conversar online, aí o texto estava sendo escrito e a gente ia conversando aos poucos, daí voltou, e assim, voltou, vai começar, vai estrear, e aí a gente acabou ficando com pouco tempo, então assim, eu sempre estabeleci umas metas. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro ato. Não, mas hoje nós vamos trabalhar o primeiro ato. Ah, não sei o quê. Não, acabou, vamos trabalhar o primeiro ato. Então, assim, tinha muita coisa, né? Não, a gente precisa de um tempo para trabalhar a música. Tá bom, meia hora para trabalhar a música, que vira 40 minutos, né? Então, assim, é uma administração do tempo também. Falava, até o final dessa semana eu quero ter um esqueleto da peça inteiro montado. Mas o segundo ato não tá bom. Tudo bem, não tem problema. A gente vai fazer o que a gente tem. Até o final da semana a gente vai ter um esqueleto da peça pra gente se sentir seguro de que as coisas vão acontecer, né? De que as coisas vão... a gente vai chegar lá num tempo e a gente vai ter ainda um tempo para trabalhar e chegar o mais pronto possível. Porque depois que tá pronto, que a gente estreia, aí tem o público. E essa peça é uma peça aberta, né? Ela não tem quarta parede, é uma peça aberta. Então... existe essa comunicação com o público, então a peça só vai se dar de fato quando, né, o público chega e começa a reagir, e aí a gente vai entendendo esse fazer junto, né, porque senão não acontece, né? Tem uma coisa interessante do processo, que tem uma hora que é texto levantar, mas quando lá na frente já tem número físico feito, coreografia feita, música feita, tinha que reservar um espaço no ensaio para isso, né? Agora a gente vai trabalhar 1 hora música, 1 hora os números físicos, meia hora coreografia, né? Para poder evoluir essa parte em paralelo com tudo, né? Eu acho que já podemos abrir para o público, Podemos. Ótimo. Perguntas aí que vocês tenham, curiosidades. O microfone vai chegar. Esse lance de fazer de pé, eu adoro também, porque eu acho que o corpo tem uma memória em si, né? Tem uma criatividade em si, né? A gente lê, você pensa uma coisa, quando você está fazendo, mesmo o próprio ato de você esquecer e tentar lembrar o que era que estava escrito, vai sair um negócio novo, né?
E arrisca ser uma coisa boa, né? Sim. Muita coisa ruim. E a marcação também nos ajuda a memorizar o texto, né? A explorar, a memorizar. Quando eu faço esse movimento, eu posso falar tal coisa. Então esse movimento aqui é legal para eu falar isso que é uma defesa, né? Então acho que a palavra em ação ali nos ajuda a criar os movimentos mais coerentes, né? Oi, boa noite. Meu nome é Lourival e eu sou vizinho da Sandra. Então eu queria fazer uma pergunta para minha vizinha. Que você falou do Apolo descendo, né, junto com o Dionísio. E na filosofia, a figura do Apolo e do Dionísio é estudado em separado, porque eles são muito antagônicos, né? Então, um representa o que o homem tem subterrâneo, né? O engano, o enganar, o outro o belo, a perfeição. Vocês pensaram nos dois para que pudessem desencadear um duelo, porque as figuras deles parecem já ser duelantes, porque eles são valorizados na filosofia, ou foi sincronicidade, foi casual assim? Olha, quando a gente teve um encontro lá com o professor Cláudio Moreno, ele falou sobre isso, e o Newton e o Alê, antes de começarem a escrever o texto, eles estudaram várias coisas, né? Então eu acho que foi de propósito eles colocarem essas duas figuras que são tão antagônicas, e eu acho que isso para a cena foi ótima essa escolha, né? Porque é justamente para acontecer esse conflito entre os dois, que é esse conflito do quais são as intenções de Dionísio, quais são as intenções de Apolo, e como é que eles, no final, acabam entrando num acordo, né? Que isso a gente foi chegando durante os ensaios, esse acordo. Mas o fato do Dionísio descer e revelar as máscaras humanas ali, eu acho que é tudo muito, muito pensado. Isso está desde o começo na estrutura do texto, desde o começo. A gente mudou algumas coisas, algumas características das personagens, principalmente do circo, né, do pessoal do circo, mas do Olimpo, o Newton Moreno, ele estruturou bem, assim, antes de começar a escrever, sabe? Ele até fez um mapa, aliás, devia ter colocado esse mapa aqui, né? Das características. Né? Ele fez uma linha ali com as características e quem interagia com quem para criar esse drama, né? Eu acho que eles, até em uma das versões, enfim, era mais explícito que depois eles se tornariam uma dupla de palhaço, né? De Apolo e Dionísio. E pra gente, na estrutura da palhaçaria, esse antagonismo da dupla é muito importante. A gente chama de Escada e Augusto. O Escada é o Dedé e o Augusto é o Didi. Então o Dedé representa a perfeição, a ordem, e o Didi a desordem, a bagunça, o engano. Então a relação que o Newton faz desse casamento das duas personagens é muito da palhaçaria também, né? E é interessante aqui que tem uma figura que é meio oposta, né? Então vamos lá. O Dionísio conduz o Apolo. Normalmente esse é o papel do Escada, né? Ele diz o que é para ele fazer tudo errado. Então, ele é o Augusto, ele faz tudo errado na nossa dupla. Mas é muito louco, porque no pensamento da mitologia e da filosofia, o apolíneo é o perfeito. E o dionisíaco é o caótico. E aqui tem uma inversão muito interessante, né? Ele conduz o Dionísio e o Apolo, mas eles invertem na palhaçaria, né? O engano dele, justamente o erro dele, é se achar perfeito. Então a gente caminhou muito por aí. E aí ele fala ainda, né? Mesmo fazendo tudo errado, eu fiz tudo certo. Isso. E aí junta as duas coisas, né? Ele fez tudo certo, mesmo sem saber, né?
Meu vizinho, né, gente? Eu achei que ele ia falar do encanamento. Obrigado. Oi, boa tarde. Oi, Luiz. Bom, é o seguinte, eu tive no Flávio Império, assisti o ensaio aberto e vim assistir a estreia aqui. E uma coisa que eu notei em alguns momentos da peça, exatamente o aplauso no meio, assim, quer dizer, ou então estava começando, ou estava o embate do Paz com a Raimunda, exatamente do circo, e de repente aquela coisa que fica muito engraçada, bem colocado, e todo mundo ri. O Sampaio como o Apolo, que em vários momentos todo mundo fica rindo dele, das caras e bocas que ele faz, e as meninas tocando. Isso, de alguma forma, é bacana, ou vocês se perdem um pouco, porque vocês não estão esperando, e naquele momento vai todo mundo aplaudindo, e aí se ia dar o texto e tem que dar uma recolhida em função do aplauso, ou isso é bacana e vai rolando, e vocês se preparam para uma próxima de ter isso novamente, porque acredito que cada dia é diferente, o público é diferente e vai entender de uma forma diferente. Isso faz parte para a gente do desenvolvimento do espetáculo, né? A gente cria as gags justamente para ter o riso, o aplauso. A gente cria umas piadas que não sabe se vai entrar. E aí a gente percebe no momento que apresenta. E algumas coisas a gente nem acha que é uma piada e, no entanto, entra. A gente tem ouvido, quer dizer, o nosso treinamento é para aguçar esse ouvido. Para falar assim, aqui é uma piada. Aí a gente já se prepara para segurar um pouquinho. Mas não segurar muito, porque no dia seguinte a gente dá pausa e não entra nada. Então, é um ajuste fino fundamental para quem quer trabalhar com comédia. É ouvir esse vai e vem, né? Daquilo que a gente faz e a resposta do público, não é? A gente tem momentos, por exemplo, a gente tem vários momentos aqui que a gente estava conversando até outro dia com a Lê, e os aplausos no meio? Porque a gente tem um certo controle daqui de cima, sobre os aplausos daqui. Um certo controle, tá? Então, às vezes, faz um número aqui, que pode ter aplausos. A gente consegue levar você e falar assim, ó, a gente vai ajudar vocês a aplaudirem ou não. Então, a gente discute, é bom ter esse aplauso, não é legal? O que eu faço aqui? Então, isso é fundamental, é parte do processo de desenvolvimento. Foi o que fez o espetáculo que você vê lá atrás ser completamente diferente do que você viu ontem. E algumas coisas, puxando aqui para nossa diretora, algumas coisas a Sandra já avisava em sala de ensaio mesmo. Falava, aqui vai ser risada, hein, gente? Me lembro muito bem disso pra gente, porque algumas coisas... Porque é isso, né? Claro. Já tava na cara que ia ser, né? E tem público que vai rir mais de uma piada, e tem público que vai rir mais de outro, mas é isso, né? É uma armadilha também, né? Trabalhar com comédia, porque às vezes você fica esperando o riso naquela hora, não vem, aí você fica em cena com cara de taxa, só escutando cri, 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 né? Você tem que ir, né? Não pode deixar. A gente brinca que a gente monetiza a piada também, no seguinte sentido. Ela é boa, a gente pode vender um pouquinho mais caro. Mas se a gente cria muita expectativa, pode ser caro demais, né? Para uma piada que não é tão boa. Mas de pouquinho, de centavo em centavo, a gente vai, né, fazendo o espetáculo. Mas o que o Fê Paz fala pra gente é muito importante estar atento, porque às vezes você espera que vai ter e não tem, então você engata. E às vezes, assim, tem cenas que normalmente não tem, e de repente num certo dia eles aplaudem. E aí você, espera e segue. E tem uma coisa que é maravilhosa, assim, né? Que eu acho genial, assim, de quem é comediante, quem sabe fazer comédia, que não é fácil, gente, não é fácil fazer um humor, e fazer um humor, assim, né, de qualidade, sem apelar, né? Porque, né, sem apelar, eu não gosto de apelar, eu falo, não é apelação, eu não quero. Eu reluto muito, assim, né? Porque eu acho que a gente tem que encontrar uma situação engraçada em que todos se divirtam, né? Todos. Quem tá aqui e quem tá aí, sem esculhambar com alguém especificamente, né? Ou com alguma coisa. Mas é tão genial, assim, quando acontecem... Porque nessa peça acontece muita coisa, né? É muita música, é muito número, é muita dança, é muita troca, é muita roupa, é muita coisa. Meu Deus, né? Quando eu tô assistindo, eu falo assim, nossa, gente, quanta coisa.
Mas aí quando acontece alguma coisa que dá errado, assim, sei lá, né? Acontecem coisas geniais, de improviso. Uma peruca que cai. Uma peruca que cai, de improviso na hora, né? Então é maravilhoso quando o ator tem esse sangue frio e essa sacada de fazer na hora, de tirar uma piada, né? É muito legal, é muito mágico, é muito... E nessa peça pode acontecer a qualquer momento, né? É uma coisa que não entra, é um negócio que engastalha a peruca que cai, aí cai a peruca da outra também, né? É muito bom, assim, mas se a gente consegue tirar partido disso, é maravilhoso, né? E a gente sempre procura fazer dentro da história da peça, né? Porque não vira, né, qualquer coisa, né? Tem... Boa tarde. Meus parabéns, muito bonito que vocês fizeram. A minha pergunta é a seguinte: vocês fizeram uma comédia elegante, muito bonita, e você me respondeu mais ou menos. A peça pediu ou vocês que direcionaram ela para um caminho elegante? Porque faz tempo que eu não ri dessa forma, com elegância. Muito obrigado. Sandra Corvinori, né? É isso aí. É exigente. Olha, eu gosto muito de comédia, gosto bastante, assim. Faço pouco como atriz. Dirijo outras coisas também, mas estreiei na direção com uma comédia, né? Foi muito bem, assim. Era uma graça a peça, uma graça, assim. Era muito legal. E eu prezo pela elegância, pela delicadeza, eu prezo por isso muito. Assim, eu falava muito sobre isso nos ensaios. A peça tinha algumas coisas um pouco mais incisivas, digamos assim, né? Mas eu não tirei, assim, porque tirei simplesmente porque eu não gostava da cena, mas a gente foi levando para isso, sabe? As coisas foram indo para esse caminho da situação, de uma graça mais leve. Eu fui pedindo isso também para as atrizes, para os atores. Isso não significa que não tenha coisas, né, sacanagens, coisas assim, mas eu acho que a gente sabe, né, a gente reconhece as coisas, né, a gente não pode achar que... A gente não precisa esfregar a piada na cara do público. A gente pode deixar que o público entenda a piada e construa a piada junto com a gente. Isso que é gostoso. Quando eu tô na plateia, eu gosto de... Quando a gente, né, conta 1, 2 e o público fala 3, aí a gente ri todo mundo junto. É gostoso isso, né? Dá mais trabalho e tal, mas a gente construiu isso junto, assim. Todo mundo trouxe coisas e que foram legais, né? E eu falava, nossa, isso é muito legal. Até a própria construção, assim, das personagens, dos figurinos, dos tipos, né? Eu me divertia muito nos ensaios, dava muita risada. Então é muito gostoso, né? De ver, assim, a transformação, né, de vocês. Você, né, que a princípio estava escrito lá que era um cara, é um grosseirão, um bombadão, não sei o quê. Aí você traz esse cara meio bobão, meio, né, o Aristeu, meio aqui, né? Onde que tá o buquê? Cadê o buquê? Cadê o buquê, né? Meio cachorrão, assim, né? Esse cachorrão, né? É muito legal isso, porque é tão bobo, mas é tão legal ao mesmo tempo, né? Tão delicado mesmo, né? Singelo. Vocês resgataram, né, para mim, a comédia. Para mim é um resgate. Eu só vejo porcaria, né? Então vocês fizeram um trabalho fantástico. Muito obrigada, muito obrigada. E é um trabalho diário mesmo, né? Porque a gente sempre pode regular. A gente vai pisar mais ou pisar menos. E a gente sempre gosta de, tipo assim, não, né? Apelar não precisa. Vamos encontrar um negócio mais... A gente procura regular isso aí. Falando disso, das criações ali, também eu acho que é muito papel da direção, e foi muito bom, você é assim, né, Sandra, de incentivar a gente muito. E eu acho que é um papel, que faz do processo ser legal ou não, né?
porque a gente pode, é isso, né? Eu posso trazer uma proposta e ela morrer antes da gente ver, né? Antes da gente ver, mas você não é assim, né? Você deixa a gente... Vamos ver onde vai dar esse negócio. A Sandra ri muito enquanto dirige, é um bom termômetro pra gente e uma gasolina, assim, porque, putz, a gente, né, já fomos dirigidos por outros e outras também, mas é aquela direção que todo mundo já deve ter passado, um pouco mais fria, você fica um pouco mais na dúvida do que está funcionando, do que não. E a Sandra é bem generosa nesse sentido, né? Então eu acho que a elegância, essas possibilidades, essas escolhas de palavras, Sandra também muito cuidadosa. Essa palavra aqui a gente negociou até outro dia, uma palavra. Nossa, relutei, viu? Tem coisas que eu relutei, eles me convencem. Aí eles mudam um pouquinho, acho que eu não percebo, eu tô fingindo, eu não percebo. Falo, tá bom, vai. Mas é um jogo respeitoso, né? Um jogo respeitoso e, enfim, e que a Sandra sabe levar muito bem. Temos mais uma pergunta? A gente tem talvez tempo para 2 perguntinhas, essa e mais uma, eu acho. Então, eu sou o Vinícius, né? Eu sou formado em teatro também e agora estou trabalhando um pouco como diretor. E aí eu queria saber de você, como é que você trabalha isso de tirar a cena, igual você falou agora, de uma piada, alguma coisa. Como é que você trabalha essa questão do ego de todo mundo, que eu acho que aqui aparentemente é meio fácil, né? Não, aqui ninguém tem. Que o pessoal aceita bem aqui, mas nos seus outros trabalhos, como é que você trabalha isso? Fala assim, não, isso aqui não vai entrar, não, isso daqui, acho que precisa disso, sabe? Você colocar isso para eles. E em questão da improvisação, eu lembro do Fernando, que eu assisti um dia aqui, que o seu óculos caiu e quebrou a lente. E você saiu andando sem a lente com o óculos, ficou muito bom. Então, acho que é isso, como você trabalha isso em você. Pegou no ponto, hein? Acho que vai ser a última pergunta. Eu fui aprendendo, né? Porque eu já tenho uma estrada aí e tal. Minha estrada é muito maior como atriz do que como diretora. E eu, como atriz, eu sou bastante participativa, assim, sabe? Muito atenta, assim. Eu escuto muito. Eu tento fazer o que a direção pede. Então, eu fui aprendendo, assim, ao longo do caminho, que algumas coisas a gente sofre, eu continuo sofrendo ainda com algumas coisas, quando eu não consigo me comunicar direito, quando eu não consigo expressar o que eu realmente... Porque é muito difícil a gente falar, né, o que se passa na nossa cabeça e transformar isso numa imagem, numa ideia, num jogo. Não é fácil. Então, a parte mais importante é a comunicação, né? E dá sempre algum chabu, não tem jeito. Dá sempre algum chabu, porque ou é alguém da equipe que não entendeu direito, ou às vezes falta tempo para a gente se comunicar melhor, né? Nesse processo aqui, a gente faltou um pouco de tempo, assim, junto com a equipe, para a gente poder se encontrar mais, para a gente poder trocar mais ideias, para a gente caminhar no mesmo sentido. Então, de vez em quando um está desviando para lá, você puxa aqui, aí o outro vai ali, às vezes tem, mas não sei o que lá, falando não sei o que lá. Aí fala, não, calma, vamos lá, vamos ver, né? Aí bota um paninho quente aqui, bota um negocinho ali, conversa aqui, conversa ali. Conversa e vai... Eu acredito no trabalho, eu acredito muito no trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo mesmo, assim, sou apaixonada por teatro. Sou muito intuitiva, muito, eu quero ficar, sabe, mexendo, fazendo e junto com todo mundo. Respeito o trabalho das outras áreas também, assim como eu respeito das atrizes e dos atores. Eu falo, traz, o que tem? Eu tenho um negócio para traz. Não queria te falar um negócio, não fala não, mostra.
mostra, deixa eu ver o que você preparou. Não, é só uma ideia, então, mas vamos ver se essa ideia funciona, né? Porque para mim só funciona se na ação ela funcionar. Se for só aqui, não adianta, né? Então vamos lá, vamos fazer. Ah, mas ainda não importa, não está pronto. Vamos lá, vamos fazer. Né? Porque às vezes uma coisinha gera outra e outra e outra, e isso a gente vai construindo. A parte mais difícil é essa dos egos, né? A gente às vezes fica muito assim, fixado numa ideia, né? E não escuta direito. Isso daí é muito prejudicial para o trabalho, né? Que fica cansativo, fica tudo. Nada é perfeito, né? A gente tem que ir aprendendo, assim. Mas eu acho o mais importante é conversar, se comunicar. Você vai encontrar pessoas impossíveis ao longo do caminho. Tem pessoas impossíveis que a gente desiste. Chega uma hora que eu desisto. Eu falo, tá. Vai, tá bom, deixa, vai. Vamos assim mesmo, né? Então vai ter isso, sabe? Tem encontros maravilhosos, tem coisas que são mais práticas, assim, né? Trabalhos que você tem que entregar, outros trabalhos que são muito mais de amor, de amizade, né? De companheirismo, de grupo, de junto, como foi esse. Então, muitas coisas, né? Às vezes chorava no ombro de um, no ombro de outro, ligava para outro, ficava chorando as mágoas. A gente se ajudou bastante, assim. Eu acho que teve mais pontos positivos. Então, é isso, ter paciência. Muita paciência, meu filho. Muita paciência. E um olhar amoroso, assim, né, para as coisas. Eu acho que ninguém está aqui, ninguém faz isso para dar o seu pior, né? Todo mundo quer dar o seu melhor. Às vezes, aquele melhor não combina com aquele processo. Mas a gente tem que dar um tempo, assim, para entender, para deixar esgotar um pouquinho aquele não bom, né? Tá vendo? Fez, não é bom. Vamos mudar, vamos para outro caminho. Paciência, compreensão, né? E um olhar atento para as outras coisas, né? Para as outras obras, para as artes plásticas, para a música, para a dança, para o cinema, para o teatro, sabe? Isso vai alimentando a gente, né, também, e vai nos dando um caminho um pouco mais suave, um pouco mais... para que esse caminho fique mais forte na criação e menos nos desafetos, né? Magistral. Acho que foi por isso que a gente chamou ela, não foi? Muito lindo. Foi de improviso, bebê. Lindo demais. Combinar a pergunta e a resposta. Não. Temos mais uma? Não, acho que já deu tempo. Eu queria dizer do nosso lado daqui da companhia, que acho que é consenso isso, né? Às vezes tem atores excelentes, que são pessoas difíceis na coxia. E atores muito bons, que são muito bons na coxia. A gente prefere esses segundos, né? Esses aí, né? A gente sempre tem que trabalhar com gente que nos dá prazer, né? Que é bons, né? Boas e bons companheiros. Respeito e tudo. A gente vai fazer isso pro resto da vida, né? Então a gente tem que levar legal, as pessoas, né? A gente leva as pessoas com a gente. É isto, e com isto encerramos. A gente gostaria imensamente de agradecer aqui Itaú Cultural por esse espaço. Quem quiser assistir novamente o vídeo estará nas nossas redes sociais. Agradecer a nossa equipe técnica, agradecer a presença de vocês aqui, a presença virtual de quem está do outro lado da tela, e agradecer imensamente a grande Sandra Corvelon. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. É muito importante a gente dividir, né, esse processo que foi intenso, né, mas a gente está encerrando amanhã a nossa temporada aqui com muitos ganhos, assim, muitos aprendizados, né, um espetáculo bonito, leve. Fiquei muito feliz com o que você falou. Muito importante para mim o que você falou, muito importante mesmo. Você não sabe o quanto, porque às vezes a gente duvida, né, das coisas que a gente acredita, né.
tudo é feito para a gente duvidar, né? A gente sofreu também um massacre tão grande nos últimos tempos que a gente duvida da nossa capacidade, da nossa importância, das nossas conquistas, né? Então, o que você falou hoje, assim, foi tão importante para mim, você não sabe o quanto, assim, eu te agradeço demais e é muito bom, muito bonito ver que todas as coisas que a gente estava fazendo chegou de uma forma, assim, que eu imaginava, que eu gostaria e que a gente falou tantas vezes, né? Então, muito obrigada e obrigada a todos e a todas por essa tarde. Ai, que lindo, gente. Amanhã tem mais com o Eduardo Tolentino às 15 horas. Amanhã um pouco mais só cedo. chegar também. E muito obrigado às nossas intérpretes. Evânia e Gabi. Viva, viva. Obrigada, meninas. Obrigado.